foi difícil para a gente, em níveis de produto, enxergar algum benchmark. O que a gente fez foi unir 7 benchmarks dentro de um só, e aí pegar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de metodologia, de MIT, Stanford, de Perestroika, a Chaos Pilot, misturar tudo isso dentro de um grande bolo ali e fazer com o nosso jeito, com a nossa cara, com o meu espírito lá de trainee de Ambev, de ter sido também empreendedor, de conhecer a parte técnica, de entender como a startup precisa desse cara e misturar tudo isso. Então esse foi o produto 1. Óbvio que para os outros produtos e o que a gente quer fazer, a gente quer ir expandindo e cada vez ir criando, mas a gente vai devagar porque a gente está com pressa, a gente consegue ir enxergando outros benchmarks nos Estados Unidos, na Europa, que realmente estão fazendo educação livre, focada em tecnologia e formação dessa mão de obra, como é o caso da Galvanize, como é o caso da General Assembly, como é o caso de várias empresas, que algumas focam muito mais em nicho, algumas fazem apenas bootcamps, outras são um efeito sanfona aí, que acho que é tudo um bom aprendizado para a gente olhar e tentar também tropicalizar um pouco, né? Não adianta você pegar benchmark e achar que é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, fazer um copycat, que vai dar certo e que a sua estratégia de saída é esse próprio cara que depois vai poder comprar. Não. Eu acredito muito mais que a gente pode criar do nosso jeito, o nosso modelo. Eu vejo no futuro algo totalmente disruptivo, quem sabe criar uma universidade, mas que a gente consiga trazer um conjunto de aprendizados que foi validado, teve importância para o mercado, teve importância para o candidato e que faça uma disrupção. E eu sempre aprendi com o Gustavinho lá que você não deve ter processo da IBM sem ter o tamanho da IBM. Então a gente separou, acho que em 4 ou 5 blocos, estratégicos para a empresa, nível de operação, nível de tecnologia, nível educacional, enfim, então todas as áreas que para a gente hoje são relevantes. Estruturou uma conversa entre os sócios um pouco mais macro, que era um pouco do planejamento que a gente tinha, de entregas de resultado, de execução. Eu acho que o OKR no começo é muito mais de bota a execução lá e separa agora as suas entregas em quarters. Eu acho que isso é o mais importante, muita startup nem sabe o que é quarter. Que primeiro é um pacote de entrega da empresa, segundo é um pacote de entregas das áreas e terceiro, individual. Então, eu sei que se eu fizer o meu individual, a chance da minha área cumprir é já muito maior do que se eu não cumprir. Se a minha área inteira cumpre aquele bloquinho, a chance da empresa também cumprir é muito maior. Então, dá uma visão macro para todo mundo, então todo mundo enxerga as OKRs de todos. Eu consigo enxergar como está o desempenho, metrificando isso e muito em cima de prazo, e tudo isso a partir de uma planilha de Excel, sem burocratizar muito, mas sempre lembrando que a gente precisa voltar daquilo lá e cada um tem a responsabilidade de se autogerir, fazer seu próprio escopo, porque não adianta eu ficar lá como chicoteador ou timekeeper, que eu acho que não é essa a função. A gente não combinou? Combinado não sai caro. A gente tinha um guideline como sócios e a gente passou para o time esse olhar. E esse olhar foi assim, válido ou não, vocês acreditam, vocês entenderam. Acho que teve hiatos ali de comunicação e principalmente de goela-baixismo, né? Tipo, gente, a gente estudou, e não é um goela abaixo, tipo, vai ser assim, mas daí quando você pergunta para a pessoa, você não acha que pode ser melhor? Eu falo, não sei. Porque ela já acha que o seu embasamento foi tão bem feito que ela também não tem outra visão, né? Então, não quer dizer que ela não concorde e também não quer dizer que ela discorda. Então, acho que teve isso e, no segundo momento, a gente teve o desmembramento de ensinar primeiro o que é o OKR para todo mundo. E isso é uma coisa que eu estou vendo várias startups começarem a fazer, alinhamentos em equipe, falando como que a gente vai usar isso. E a gente, quando chegou nas áreas, a gente passou a bola. Então a gente falou, cara, isso aqui é onde a empresa quer chegar. Lembra de falar o quê? Então isso aqui é o quê? Agora você cria o como com a sua skill e com a sua área. Então se eu sou de operações e eu tenho que executar X programas até o final do ano para chegar naquela meta de faturamento, agora eu vou falar o como eu quero fazer isso. Eu vou fazer tantos nesse mês, para isso eu vou usar a área de comunicação, que a meta dele é bater 5.000 inscritos, também vai fazer um cross comigo, cada um depois pega o seu individual e transforma quase que em tasks
mensais, assim, não é uma task diária, mas é uma task zona, tipo fazer a nova versão do site, é um OKR, é uma dos olhares ali que a gente está olhando para chegar lá no objetivo e nos resultados que a gente espera. A gente considera que a gente está executando o primeiro de 3 produtos que a gente quer fazer a médio prazo. No ponto de vista de aprendizado, acho que a métricas foi a coisa mais importante, né? Todo mundo aqui é muito religioso, então a gente acredita em Deus, o resto tem que trazer dados. Então, se não traz métrica, não traz estatística, a gente não tem por que mudar. E se traz, a gente tem como olhar para os caminhos que estão indo certo ou errado. E a gente está conseguindo fazer retrospectivas semanais, que a gente faz uma reunião na segunda-feira totalmente assíncrona, né, com áudio de WhatsApp. Cara, eu preciso que você faça isso, isso e isso, dou uma visão, um panorama geral do que eu acredito que seja a visão macro da empresa, de todas as áreas, olhando de maneira holística, e aí as pessoas também dão um reply ali de como elas também vão planejar e trabalhar essa semana, quais vão ser as suas prioridades, e eu acredito muito que a gente tem que definir o que precisa ser feito, o como você decide. Então isso é dar autonomia, dar poder às pontas, então você consegue ter células que se juntam ora em um lugar, ou células que se juntam ora em outros lugares, então não tem muito departamento de design, não, o departamento de design serve à empresa como um todo e ela responde a todo mundo como um todo, não tem uma hierarquia, um chefe. Então a gente está conseguindo fazer isso, mas está aprendendo também, então acho que o modelo de gestão vai ser sempre um desafio para todo empreendedor, então hoje eu converso com CEOs que já estão com empresas com uns 300 funcionários e falam, cara, meu modelo de gestão é totalmente diferente, meu modelo de comissionamento de vendedor é totalmente diferente do que eu fazia lá, então não existe um padrão e isso é o mais legal de startup, porque você vai vivendo e vai aprendendo sem engessar, sabe? Então, essa semana eu estava estudando o jeito das equipes de engenharia do Spotify se juntarem em squads, que eles chamam. Cara, é uma revolução e é pegar o Scrum, amassar e jogar no lixo e falar, agora eu tenho um negócio chamado Agile Coach, que muda totalmente, cara, disruptivo mesmo o jeito que eles fazem as equipes de engenharia. E eu olhei aquilo lá e não serve só para engenharia, serve para marketing, serve para design, que faz muito sentido e ser sempre voltado ao produto, à autonomia e não à burocracia, sabe? Então acho que é um grande dilema, burocracia com autonomia.